E aí, galera, tudo bem por aí? Eu quero aqui hoje falar um pouquinho sobre o Vasco da Gama. Por que eu quero falar sobre o Vasco da Gama? Eu acho que a camisa do Vasco é uma camisa muito pesada e eu até que eu não falo muito, né? Eu falo geralmente de forma generalizada. Mas antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu sou o Arthur Bernardes, né? Eu sou um treinador de futebol, já estou no mercado há muito tempo. Talvez você que esteja chegando aqui agora, se você puder dar um likezinho ou um dislike. Se você não gostar, eu não posso fazer nada. Mas eu gostaria que você compartilhasse. Caso você goste do dedinho para cima, você compartilhe com seus amigos e, sei lá, eu sei que às vezes você está muito atarefado, uma correria danada, mas compartilha aí. E é importante você estar sempre aqui comigo também para receber as notificações, você apertar lá no sininho. Tudo isso aqui, todo mundo faz esse merchandising, né? Só para poder alavancar o nosso trabalho no YouTube. E aí eu queria falar o seguinte, hoje as notícias do Vasco da Gama é que realmente o Pedrinho e a sua diretoria, os seus assessores, resolveram entrar na justiça para eliminar essa situação da SAF. É justo porque a verdade é a seguinte, a responsabilidade de um clube dessa envergadura ela é muito grande. E eu acho que o Pedrinho ele está começando a ter um entendimento, tem pouco tempo que ele assumiu como presidente, o que é ser presidente de um clube dessa envergadura, né? O Vasco da Gama é uma torcida grandiosa, é uma nação. E o Vasco foi acostumado a grandes resultados, porque sempre teve grandes times. E antigamente, nos anos 60, era Vasco, era Botafogo, Flamengo, uma briga danada. Eu me lembro que o Galo, o Zico, até falou, pô, eu não podia ver o Botafogo, eu queria trucidar o Botafogo, ele até falou sobre isso num podcast. E o Vasco não era o grande embate com o Flamengo, mas depois que passou essa época, o Vasco entrou em rota de colisão com o Flamengo, entre aspas, né? Porque competição das equipes é sempre assim mesmo, é Atlético Mineiro e Cruzeiro, Internacional e Grêmio, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos e Corinthians, por aí vai. Então, assim, essa decisão de mudar, né, migrar para uma outra área com relação à condição financeira, a SAF, ela, não sei se a escolha não foi bem feita pela outra diretoria. Eu sei o seguinte, que o momento é extremamente delicado. O que eu sugeriria? Primeiro, ele está respaldado por escritórios realmente competentes para tentar mudar essa situação jurídica. Eu não entendo absolutamente nada sobre esse assunto e quando se fala de uma cifra tão grande de dívida que sai de 1 bilhão e 300 milhões, se é esse o número que parece que eu creio que tem que ter alguma coisa sólida para dar suporte para um clube que não está com um buraco financeiramente, não consegue sair daquela zona perigosa, está sempre ali, né? Eu fiz uma pergunta aqui no Instagram no outro dia, qual é a sua opinião, vascaíno? Como é que vai ficar, o Vasco vai ficar entre os 5 primeiros, os 10 primeiros? Qual a sua opinião? E algumas pessoas que entraram ali e toparam participar da nossa enquete, a maioria disse, olha, eu acho que fica entre os 10, ou não tem como, vai brigar para não cair. Tem sempre essa situação de medo, de insegurança. E você pode ver o seguinte, quando o Flamengo, até o Flamengo ter essa situação financeira estabilizada, ele também sofria problemas assim consecutivamente, não conseguia montar aquele timaço, então sempre foi assim em cima da torcida, a torcida empurrando. O torcedor é o bem maior de um clube, e o Vasco da Gama, ele vem brigando para não ter insucesso, vamos dizer assim, para não cair, já não é de hoje, e está sempre ali preocupado, o torcedor está sempre roendo a unha, e isso não é legal. Então essa decisão de, se ela for realmente para frente e conseguir esse resultado, pode ser até que haja uma oportunidade de reverter essa situação. Agora a dívida, eu não sei como é que vai resolver, mas se o salário está em dia, que parece que está, o Pedrinho disse que mesmo com essa mudança, se ela ocorrer, os salários vão estar sempre em dia. Eu não quero me alongar muito aqui para não ser cansativo, mas esse tema é um tema que tem o texto e o contexto dele é muito profundo.
Então eu encontro com muitos amigos lá na academia, que são vascaínos, eu falo com o pessoal lá de Blumenau, né? Eu mando mensagem aqui para eles, eu mando aqui, gravo no Instagram. Então, Capitania de Blumenau, até mando um abraço para eles agora. Esses focos, né? Focos e esses torcedores que não estão dentro do Rio de Janeiro, mas que estão espalhados pelo Nordeste, pelo Norte. Eu trabalhei em Manaus. Manaus tem vascaíno pra caramba, tem uma sede, entre aspas, um local que vende camisa do Vasco aberta. Então, é um clube que precisa estar no meio da confusão, vamos dizer assim. Tem que estar na Série A, disputando o título toda hora. E a torcida é uma torcida que está sofrendo muito. Se esse caso acontecer dessa decisão, essa iniciativa deles mudarem isso, e se pudessem trazer realmente uma SAF realmente que fosse efusiva, que fosse determinada a montar um time das qualidades que tem essa torcida, do peso que é no futebol brasileiro e no futebol mundial, o Vasco realmente ia começar a dar uma respirada, porque não tem como você não ter... Quando o Paê veio, por exemplo, quando o Paê e o Felipe Coutinho vieram, camisa vendeu pra caramba. Então tudo isso, ver o Neymar chegando agora, o Neymar já mudou a cara do Santos toda. O cara ainda está jogando, está começando a crescer futebolisticamente. Tanto é que quando termina o jogo, os jogadores todos do time adversário, Botafogo de Ribeirão, todo mundo pedindo para tirar foto com o cara. Então tem que ter uma jogada de marketing, mas com uma produção dentro do campo diferente. O que eu quero dizer agora sobre produção dentro do campo? Não adianta você só ter o dinheiro ou buscar a solução financeira. Você tem que ter dentro do campo e na sua base algo preparado. Por exemplo, eu considero que todo clube, vamos deixar o Flamengo de fora, na sua maioria tem que ter pelo menos 5 caras da base dentro do elenco, treinando. Ele não está jogando, tal, vai lá, joga no sub-20, volta treinando. Tem atleta de seleção, né? Essa é a tradição. O futebol brasileiro revela muitos jogadores, mesmo com a base trabalhando de forma equivocada, mas assim mesmo, a nossa quantidade de atletas lá aparece toda hora e é tão assim, uma produção independente, vamos dizer assim. O cara ali no morrinho, joga uma bola, aparece, vai para a peneira, pum, caiu lá. Aí, o que acontece? Você pode ter dentro do elenco 5 atletas, tem que ter. Porque em determinados momentos, aquele garoto que está ávido por uma oportunidade, quando ele entra, você viu aí, agora o Flamengo aconteceu isso, o Matheus Gonçalves, se eu não estou equivocado, ele fez um golaço, ele meteu uma bola por cima, ele está lá, está esperando a oportunidade. E o Flamengo é mais difícil de dar oportunidade. Por quê? Porque no primeiro escalão só tem jogador de seleção, seja a seleção uruguaia ou a seleção brasileira, e no segundo escalão, que é quase que a mesma coisa, é do mesmo jeito. Então, para um grupo vindo da base se projetar, ele precisa de uma oportunidade e precisa que todo o elenco esteja envolvido em produzir uma qualidade de trabalho simpática a todos. E isso depende muito de quê? Do comando. Aí eu voltando aqui, eu não quero falar de Flamengo, quero falar especificamente do Vasco. Então o Vasco vai encarar daqui a pouco o Flamengo. Como é que você pode neutralizar o Flamengo e você não sofrer uma derrota que seja assim, digamos, humilhante para o cenário que se apresenta no momento? O Vasco anunciou algumas contratações, evidentemente que é dentro das possibilidades financeiras do clube. De acordo com as informações, o Paê vai embora no final do seu contrato, que é agora no meio do ano. Ou seja, esse dinheiro aqui ele pode ser encaminhado para uma outra parte. Então, o que você precisa fazer? Ter um time extremamente competitivo. Pessoal, eu sou treinador há 36 anos. Eu nunca tive, quer ver, eu posso dizer para você, eu tive o Atlético Mineiro, com um grande clube, com grandes jogadores. Tivemos eu e o Apolinho, né, quando ele me levou para trabalhar com ele no Flamengo, que eu trabalhava no campo com os jogadores, ali era um time diferenciado. O Fluminense de 92 tinham só 2 jogadores de seleção brasileira, os outros eram normais. Todos esses clubes que eu trabalhei, Aliança de Lima e Coreia, etc., sempre tivemos algumas dificuldades. Nunca trabalhei naqueles clubes do topo. Por quê?
Evidentemente que não acontecia e eu tinha que ir para o meu trabalho da maneira que eu tinha na mão. Agora, cabe a nós, treinadores, buscarmos as soluções. Encarar um Flamengo, como é que você pode neutralizar o Flamengo com tanto jogador de qualidade? Primeiro, marcação extremamente forte. É uma maneira que você tem é marcar muito. Eu não sou muito, assim, para um momento desse do Vasco, marcar pressão alta, eu acho perigoso. Marca na intermediária com intermediária. Ali é onde tudo acontece. Quando você se livra daquela zona do zagueiro ali, que eles passam dali do meio para frente, aí os grandes jogadores de todos os clubes, na maioria, estão do meio para frente. Então é ali no meio, ela não pode chegar no meio. O meio é onde está a engenharia intelectual do jogo. Então é Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Aí vai... essa aqui é a montagem das conexões que tem o Flamengo. Como é que você neutraliza isso? Você, eu vou botar 5 volantes, 6 volantes. Não é isso. Primeiro, você tem que ter um time preparado tecnicamente, de acordo com o que você quer jogar. Gente, olha, nós vamos jogar de forma simples e rápida. Pegamos a bola, pum, pum. Eu tenho gravado no meu Instagram um time meu lá de Manaus, vou revelar, o Nacional de Manaus jogando contra a Ponte Preta. Eu peguei um pedacinho ali, nos melhores momentos, de alguns momentos, e a gente jogando rápido. Aí os caras falam, pô, mas como é que pode fazer isso? É difícil. É difícil? É, mas dá para fazer. Se foi feito com atletas que não tinham um poder aquisitivo, salarialmente falando, adequado, você pode fazer num Vasco? Lógico que pode. Dá para fazer? Dá. Você precisa ter eloquência no falar. Você precisa se expressar e trazer os jogadores para entrar na cabeça deles que você jogar daquela forma ali, tendo uma condição física excelente, não adianta ficar fazendo potenciazinha, saidinha. Isso não vai resolver. O clube que está na situação que o Vasco se encontra hoje, ele tem que ter um time de força, de velocidade, de aceleração pra caramba. E a parte técnica, ela vai sendo incluída nesse sentido. Mas o que prevalece é marcação. Você tem que fazer de uma forma que o Flamengo não jogue. Estou falando em termos desse jogo, Flamengo e Vasco, que vem por aí. Se não vier agora, vai vir daqui a pouco no Brasileiro. Então, eu estou dizendo isso aqui porque não é só brigar lá fora pela eliminação da SAF, por organizar a parte administrativa e econômica. Não, mas quando você entrar no jogo, o treinador, né, tem que ter na cabeça dele o seguinte: competir. Eu tenho que competir. Eu vou jogar contra um time que é uma seleção. Então esse é o time que eu tenho que vencer. Cara, não tem nada melhor do que você vencer aquele que é o maior. Porra, Davi e Golias não foi assim? Vocês conhecem a história bíblica? Ah, não, um garoto ali, ele fica aí só, ele cuida dos carneirinhos, dos cordeirinhos. Que nada, ele era garoto, ele brigava com o leão. A história bíblica fala sobre isso. E quando o garoto apareceu na frente do rei lá e disse, não, deixa que eu enfrento o gigante aí. Pô, vai enfrentar o gigante. Aí o rei pegou, botou uma armadura nele. Pô, cara, aquela armadura era tão grande, o moleque era tão franzino, que o moleque nem conseguia andar com aquilo. Não precisa disso não. Pegou, digamos assim, uma tiradeira, né? Foi lá e puf! Porra, deu lá no meio da testa do cara, o cara puf, tomou e ganhou. E Davi virou o que virou, o grande rei Davi, né? De Israel. Então, por que a gente não pode pegar isso aqui? Isso me irrita quando eu lembro, que eu fico vendo clubes com jogadores. Ah, o time é fraco. Cara, time fraco é um caramba. Você tem que pegar o time, botar para jogar e falar assim, ó, vamos marcar bem, fazer bastante cobertura e treina isso com o campo aberto. Não fica com um campinho reduzido só não, porque na hora que o campo abrir lá, você vai encontrar 1 para 1 com Cebolinha, 1 para 1 com Gerson, 1 para 1 com Arrascaeta, 1 para 1 com não sei quem. Cara, aí vai ficar ruim. Então abre o campo, faz as linhas, pressiona onde tem que pressionar, nas laterais é um lugar bom para pressionar, no círculo central não pode deixar os caras pensarem, e quando tem sistema de cobertura e uma zaga jogando com simplicidade, e nada de jogar para o goleiro armar jogo, porque quando você traz a bola aqui para trás, eu falei no Instagram ontem, você está trazendo o cérebro do time adversário todo para conectar já no ataque. E bater lateral, vou bater lateral para trás. Bater lateral para trás do caramba, rapaz. Tem que bater lateral para frente e entrar e jogar os caras longe. Eu vejo todo dia aqui, ó. Pega essa televisão aqui, a outra da sala, que é maior. Eu fico vendo futebol europeu. O cara vai pegar a bola para bater um lateral, o cara vem correndo aqui. Porra, quando o cara vem aqui, eu mostrei no Instagram também, tá gravado, lá no Zico eu gravei. Quando o cara vem e eu dou ela curtinha, eu fico sem espaço para entrar. Os caras me marcam, eu volto a bola lá no zagueiro que volta no goleiro.
Ou seja, você tem que criar um DNA na equipe do Vasco para jogar para sempre, para frente, para cima dos caras e no menor tempo possível. Pá, pum, pum, pum. É assim que você compete contra um time que tem jogadores que em milésimo de segundo fazem uma diferença danada. Numa bola parada, numa bola em movimento, num toque rápido. E como nós sabemos que o Flamengo tem tanta qualidade, além de ter um banco recheado de jogadores realmente de muita qualidade, você só tem uma maneira de neutralizar, meu amigo. É você marcar muito e jogar muito rápido com triângulos. Não adianta ficar linhas abertas. Vou jogar com 2 pontas abertas. Esquece isso. Jogar com 2 pontas abertas contra um time igual o Flamengo vai levar couro. Você pega lá na lateral, tem um Wesley de um lado, aí tem um lateral, o Lucas, do outro lado lá, eu esqueço o nome dos garotos. Cara, é todo mundo voando e com boa técnica. Não é só isso não, ainda tem o Uruguai lá na lateral direita, que joga também na esquerda. Então os caras têm potencial de cobertura, potencial de triangulação, de individual para individual, 1 para 1, tem tabela, tem finalização, tem chute no gol, tem um grande goleiro. Pô, os caras têm um timaço. Então como é que você joga contra um time desse? É marcando muito e não perdendo a cabeça, porque se um atleta do Vasco quiser brigar porque tomou uma caneta, cara, isso faz parte do jogo. Ah, eu tomei uma canetinha, vou ficar de carinha feia. Pô, cara, eu falei no outro dia aqui, o Okocha, o Ronaldinho Gaúcho, o Okocha, um nigeriano, tô pegando um cara lá da África. Bota ele ali dentro de um time como o Vasco. Pô, o cara, se tivesse esse cara com essa qualidade, se você não tem, você tem que produzir, pô. O Vasco precisa produzir jogador lá dentro, lá embaixo. Mas aí chega lá embaixo, os caras que dão treino lá embaixo. Toca. Tudo bem, eu sou um cara de toque, eu jogava no meio campo, eu gosto de jogar tocando, eu gosto de jogar dando um toque na bola. Eu pego o meu videozinho aqui no Instagram que você vê. Agora, pera aí um pouquinho, você tá com uma camisa daquele tamanho, uma torcida imensa, esperando, cria uma expectativa, vai jogar no Maracanã contra um clube que, pô, tá voando em céu de brigadeiro. Você vai ficar brincando e perdendo a cabeça, sendo expulso, cala a boca, coisas assim, que elas não são nada intelectuais, elas são assim, eu tô de sangue quente. Sangue quente não resolve nada, meu amigo. Eu nunca vi um cara nervoso tomar uma boa decisão na vida. Você já viu? O cara tá nervoso, tomar decisão, não, eu vou pensar, eu não tô nervoso, o cara vai sacar, e puf, atira no outro, dá um soco na cara, depois, caramba, aí vem, tô preso, não devia ter feito isso, me arrependo. Então, meu amigo, você tem que saber o seguinte, planejar seu projeto para um jogo desse tamanho que vem aí. Eu estou citando o Flamengo porque é o que veio na minha cabeça falar com vocês hoje. Eu já vou terminar aqui, faltam 2 minutos e meio. Então, eu vou falar 20 minutos só. Então, eu quero só o meu recado para o torcedor do Vasco, para as pessoas que trabalham no Vasco, dá para fazer um time competitivo. Você pode pegar os garotos e inserir no contexto, deixar eles treinando lá. Os moleques estão com fome, os moleques querem jogar. Os moleques precisam de oportunidade. Agora, quando você tem um elenco com 30 jogadores de seleção, é outra história, né? Você não vai ficar trazendo 5, 6, 8 garotos da base, mas tem que estar sempre olhando. E uma vantagem que o Flamengo tem nesse momento agora, aqui é falando do Felipe Luiz, que ele foi lá embaixo, viu? O cara já tem uma qualidade intelectual boa. O Renato Gaúcho tem uma declaração aqui num podcast falando que ele é o cara que realmente é promissor. Eu acho que ele já é uma realidade, mas eu, como sou um cara muito prudente, e eu sei que resultado de jogo acaba muitas vezes com carreira, o cara é rico, está bem de vida, sabe trabalhar, colocou, me parece, um espanhol ao lado dele, que ele já conhece o cara, ele fala em espanhol e português, eu vi uma gravação dentro do campo, cara, isso é a nossa obrigação. Dentro do campo eu também falo espanhol, em inglês, falo um pouco de italiano, falo em árabe. Você tem que diversificar o seu treinamento. E aí o pessoal fica assim, cara, nada demais, mas ele está fazendo o que ele tá certíssimo. Mas o brasileiro, ele fica assim, quando o São Paulo chegou no Flamengo, foi aquele fiasco. Aí chegou não sei quem, gente, a gente perde as nossas características porque a gente só valoriza o que está lá fora. O Felipe Luiz está dando assim, todos nós torcemos para ele, porque é daqui de dentro. E você não pode ele pegar a sua base e não deixar de jogar a base perto do profissional, os garotos de sub-20, com qualidade, evidentemente, que aquele que não tem qualidade não pode estar ali. E poder fortalecer, sangue novo, você dá no garoto, não pode correr não. Lembra dessa história antigamente? Vai passar um pouquinho.
o cara que joga pra caramba, aí chegou um garoto. O garoto é bom pra caramba, ele dá um tapa na caneta, o cara dá um soco na cara. Por que isso? O cara me deu uma caneta, pô, moleque, legal, gostei, pô. Pô, parabéns. Você incentiva. O Garrincha foi treinar no Botafogo, quem era que marcava ele? Nilton Santos. Pô, o Nilton Santos falou, pô, deu uma moral pro cara. Pô, o cara é um fenômeno. Então aí você quer eliminar o cara que tem qualidade técnica, não pode jogar aqui. Pô, tá errado, cara, tá errado. Se você pega o Ronaldinho Gaúcho e joga dentro do Vasco, aí ele vai jogar com o Flamengo, dá 2 chapéus pra lá e pra cá, aí o nego vai dar um meio no meio dele, aí você vai falar o quê? Não pode, lógico que não pode. Então, resumindo, o Vasco precisa pensar no seguinte, competir futebol. Não é só o Vasco não, é geral. Mas como hoje eu escolhi para falar do Vasco, tem que pensar que, pô, não adianta o Pedrinho querer arrumar dinheiro, não sei o quê, e os caras têm que chegar e ter uma filosofia de competitividade. Porra, tá dormindo, tá competindo. Você tem que sonhar, pensar. O Renato Gaúcho falou, pô, me surpreendi que o Felipe Luiz estava com o celular na mão. Pô, cara, tá com o celular aí, não pode ficar com o celular. Não, eu tô vendo como é que joga o adversário aqui, que vai jogar do meu lado. Pô, o cara já estava pensando, ele já era um treinador lá dentro. E quantos fazem isso? Quantas... Você tem, cara, você tem tanta ferramenta para fazer teu time jogar bem, tanta coisa que não tinha antigamente, e assim mesmo, eu dependo da SAF, eu dependo de não sei quanto. Pô, cara, os caras que estão jogando hoje no Vasco, tu acha que o cara não ganha menos de 150 mil? É daí pra cima, é dinheiro pra caraca, meu irmão. Mas quem é que ganha 150 mil aí? Você que tá aí do outro lado vendo meu papo aqui sobre esse negócio. Você ganha 150 mil por mês? Duvido. Ganha 50? Tá bem pra caramba. Se ganhar 10, pô, legal. Entendeu? A situação que o país vive, então, não pode ficar também só botando a culpa. Não, porque o time, o outro é muito melhor. Tá legal, cara, mas bota nego pra correr com vontade, com disposição, chegando junto, não sendo desleal, respeitando, porque tem que respeitar. Você vai ver que seu time vai competir e a torcida pode até perder, porque o torcedor fala, caraca, meu irmão, é outro Vasco. Eu vejo meus amigos falando lá na academia, tem vascaíno pra caramba lá, os caras são tudo meus parceiros. Aí eu falo, caraca, eu quase não falo do Vasco. Aí hoje eu resolvi abrir esse espaço aqui, tô até me alongando muito, mas, pô, eu quero ver o Vasco bem, eu quero ver o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo, eu tô falando especificamente do Rio de Janeiro. Pô, eu trabalhei em Atlético Mineiro, clube grande, cara, pesado. Aí você vai, eu converso com o Oswaldo, trabalhou no Corinthians, tá lá com o nome, né, esquecido no futebol. Cara, é tanta gente boa que ninguém olha mais. Então o futebol brasileiro ele é muito rico na sua qualidade, mas também é pobre aqui, ó. Aqui é muito pobre, entendeu? Aí os caras vêm aqui fora, toma teu lugar, quantos treinadores estrangeiros vieram aqui e não fizeram absolutamente nada. Me perdona, Sampaoli, me perdona, por favor, vou te falar, ele veio aqui no Flamengo, ele foi no Atlético Mineiro e ele foi no Santos, onde ele foi um pouquinho melhor. E cadê ele agora? Não, por que dê? Quanto você gastou? Não, porque tem que ser um estrangeiro. Tá bom, Botafogo está procurando um lusitano. Por quê? Não, porque aqui no Brasil não tem. Tem sim, mas você não quer abrir o espaço. Esse é que é o problema. E, infelizmente, a nossa imprensa colabora muito com isso, porque eles olham, mas outro dia eu vi um rapaz aí falando, mas qual é o treinador hoje que você, cara, cada dia você vai eliminando mais. O Renato Gaúcho está aí, ó. Daqui a pouco ele vai trabalhar. Mas por quê? Fez aquele trabalho belíssimo no Grêmio e tal. Então, para sintetizar e finalizar, eu queria dizer o seguinte, o Vasco precisa urgentemente pensar em grupo fechado. É o Felipe Coutinho, não interessa. Quem tiver ali, está apto para jogar, tem que voar. Porra, tem que voar. Porque uma camisa daquela ali não pode ficar sofrendo tantos anos e pensando, caramba, será que a gente vai cair? E a gozação? Passa na rua, pô, ganhou um jogo, ganhou do Bangu, um exemplo. Pô, camisa do Vasco, tu vai ver na rua. Vasco caindo pra caramba, só no Rio de Janeiro. Então, você imagina se fosse o inverso. O Vasco fazendo aquilo que o Flamengo tem feito. Pô, o Maracanã estava tão lotado quanto a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, estatisticamente, é maior. Mas você vê como é que é. Então, se esses clubes que têm esse potencial e a gente, como treinador, não chegar lá dentro e falar, cara, nós temos que ir, pô. Tem que ir. Porque você vai sair, vão te xingar, vão te tirar e vão botar outro como treinador.
Mas na verdade é o seguinte, né? Você defende uma nação inteira quando você faz uma substituição, quando você tem um planejamento de trabalho, você tem que ter domínio do grupo, o treinador tem que ter, e se houver isso, te garanto que o Vasco pode dar uma grande contribuição para a sua torcida, ó, sorrir um pouco mais. Um grande abraço, se inscreva no meu canal Arthur Bernardes Treinador, vai lá no Instagram também, colabora comigo lá, eu sou Arthur Bernardes _coach, e like e dislike se você não gostar. Grande abraço, um abraço especialmente hoje para os torcedores vascaínos, que eu falei muito deles aqui, porque muitos amigos meus, já falei, né, já citei, são vascaínos, e não custa nada a gente dar uma injetada e torcer para que o Vasco melhore. Um abraço.